Olá, galerinha da Química! Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre dissolução de substâncias iônicas e moleculares. Na primeira parte, a gente vai conhecer apenas o que são íons, tá? E vamos fazer um mini experimento aqui sobre soluções eletrolíticas e dissolução dessas substâncias no estado sólido, e a gente vai misturar com substância no estado líquido. Mas primeiro, o que são íons? Vocês sabem o que são íons? Sim ou não? Fala a verdade, hein, alunos? Olha só, íons são elementos eletrizados, certo? Que podem ter carga positiva ou negativa. Ah, professora, mas por que positiva? Positiva, que indica que o elemento está perdendo elétrons, certo? E negativo, professor, o que será? Negativo, quando o elemento está ganhando elétron. É totalmente invertido, né? Faz parte da química isso. Então, olha só. Na primeira parte do nosso experimento, a gente vai aprender e observar essas substâncias eletrolíticas aqui, tá? Então, vamos lá, passo a passo nesse experimento? Olha só, gente. Nesse experimento, aqui eu tenho um recipiente que tem água. Eu vou adicionar o sal de cozinha, que está no estado sólido, ou seja, eu tenho aqui um aglomerado iônico, né? E eu vou dissolver aqui nessa água. Essa água é uma água que eu colhi na torneira, tá? Não passo... É uma água que vem canalizada, tratada, né? Que deve ter alguns componentes aí na sua composição diferentes, né? Então, olha só. Pronto. Eu dissolvi aqui o sal, né? Nosso composto iônico aqui nessa água. Primeiro, gente, olha só, uma coisa muito importante para vocês. Muitas substâncias iônicas, quando colocadas em águas, elas se dissolvem e ocorre uma quebra do retículo cristalino, tá? E a separação desses íons aqui nesse processo. Esse processo é chamado dissociação iônica. E a solução obtida, gente, é uma solução iônica, viu? Então, olha só, continuando aqui, né? Eu já adicionei meu cloreto de sódio. O que acontece? Os íons aqui, eles vão se separar, tá? Do aglomerado iônico, que são cercados por várias moléculas de água aí nesse processo. Esse processo é também denominado solvatação, gente. É isso aí, tá? E o nosso solvente aqui é a água, tá? Vamos lá, continuando. Então, olha só. Então, eu já adicionei, né? Então, eu vou aproximar aqui os fios, ó. Olha só, gente, mais uma vez, terceira vez, olha só. Vocês viram que eu aproximei o fio nessa água, onde já está, tem a presença aí do sal de cozinha nessa água, né? É uma solução eletrolítica. Olha só, acendeu a luzinha, certo? Significa o quê? Que essa solução está conduzindo corrente elétrica, sim, porque ela está dissociada na água, né? Então, está conduzindo corrente elétrica. Isso que acontece? Representa aqui uma separação dos íons, sódio mais e cloro menos. Esses componentes todos são compostos iônicos, tá? Nesse experimento aqui que vocês observaram, tá bom? Então, a primeira ideia que eu tenho aqui é que as substâncias iônicas, elas conduzem corrente elétrica, sim, já no seu estado líquido, onde ela está dissolvida, né? Dissociada em água. Ela vai conduzir corrente elétrica, sim, senhor. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado e a gente vai para o nosso segundo vídeo. Até mais! Olá a todos vocês! Hoje nós vamos fazer um experimento de dissolução de substâncias iônicas em água. Muitas dessas substâncias que a gente vai ver aqui
quando colocadas em água, elas dissolvem e ocorre o quê? A quebra da ligação, ou seja, o retículo cristalino ele vai ser quebrado. Então, a solução ela vai ficar separada dos íons. Esse processo é chamado de dissociação iônica, tá, gente? E a solução obtida aqui é chamada solução iônica. Significa que ela conduz corrente elétrica, tá? Pois os íons apresentam, nesse caso aqui, maior liberdade de movimento do que no retículo, certo, gente? Então, vamos lá para fazer. Eu vou colocar aqui um sal, adicionar o sal aqui na água, como vocês estão vendo aí na imagem. Pronto, coloquei o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Aqui nesse recipiente, o que aconteceu? O sal se dissociou, né? E aqui formou cloros menos e sódio mais, juntamente com as moléculas também da água, né? Como hidrogênio e oxigênio aqui nessa composição. Então, olha só, essa solução agora, ela é uma solução iônica, onde vai conduzir eletricidade. Vamos observar? Então, eu vou aqui adicionar aqui os fios, né? Olha só, faz um fio. Se observar, ó, quando eu conecto na água, eu observo que a luzinha acende, a luz LED acende, ó. Estão vendo aí na imagem, né? Então, acendeu a luzinha, significa que no estado líquido vai conduzir corrente elétrica essa solução. Certo, gente? E quando, por exemplo, eu adiciono cloreto de sódio à água, os íons que se separam do aglomerado iônico são cercados por várias moléculas de água que estão constituídas aqui, tá? Esse processo é denominado solvatação, só para lembrar vocês, tá bom, alunos? Então, vamos lá para nossa experiência agora com uma substância molecular. Continuando aqui o nosso experimento, nós vamos ver aqui algumas situações que vão ocorrer com as substâncias moleculares. Eu vou adicionar, ó, o açúcar. O açúcar que eu vou adicionar, gente, é um açúcar cristal, olha só. Como vocês estão vendo aqui na imagem, o açúcar cristal, tá? No estado sólido, então eu tô adicionando aqui. Vocês vão ver que também está formando um corpo de fundo, né? Um recipiente. Então, pronto. Adicionei aqui o açúcar, a água. Eu vou observar se conduz ou não corrente nessa situação. Vocês sabem que a dissolução do açúcar em água, ele é formado principalmente por uma solução molecular chamada sacarose, tá, gente? Que é o açúcar. Essa substância ela é sólida em condições ambiente. Quando um cristal desse, o do açúcar, se dissolve na água, vai ocorrer interações entre essas moléculas da sacarose, justamente com a água, né? Com as moléculas da água. Apesar de o retículo cristalino ter se desfeito, aqui vai apresentar ligações covalentes de cada molécula. Elas vão permanecer aí. E a solução obtida é denominada solução molecular. Então, agora eu tenho uma solução molecular aqui. Vamos lá, eu vou colocar os fios. Vamos ver se vai acender a luzinha. Olha, gente, quando eu conecto aqui os fios, a água que já tá dissolvido o açúcar, eu observo que a luz, ela vai acender, mas bem fraquinha. Significa que o açúcar, ou seja, a sacarose, ela não é um bom condutor de corrente elétrica, tá? Não é. Ou seja, é um péssimo condutor de corrente elétrica nessa situação. Tá bom, alunos? Então, como vocês observaram, esse é o nosso experimento do dia. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais!